Oi, pessoal. Vamos direto para o assunto hoje, mergulhando no capítulo 15 de Marcos. É, é um capítulo bem forte, né? Narra o julgamento, a crucificação e o sepultamento de Jesus. Tudo começa com Jesus sendo levado para o governador romano Pilatos. Isso depois da decisão lá do Sinédrio dos líderes religiosos judaicos. E Pilatos ele vai direto ao ponto, pergunta: Você é o rei dos judeus? Jesus confirma. Mas o interessante é que, diante de um monte de outras acusações dos sacerdotes, ele fica quieto. Um silêncio que, nossa, deixou Pilatos bem confuso, assim. Por que não se defender, né? Exatamente. Esse silêncio é muito marcante no meio daquela agitação toda. A gente tem Pilatos, com o poder de Roma, né? Os líderes judaicos, com a influência deles, e a multidão, que vira uma peça fundamental ali. E tinha aquele costume da Páscoa, né? De soltar um prisioneiro. Ah, sim. E Pilatos tenta usar isso. Ele dá a opção: Jesus ou Barrabás. E Barrabás não era qualquer um, né? Preso por assassinato numa rebelião. E Marcos faz questão de dizer que Pilatos sabia que Jesus tinha sido entregue por inveja. Mesmo assim, Mesmo assim, ele joga para a multidão. Aí entra a influência dos chefes dos sacerdotes, né? Eles agitam o povo, incitam a multidão a pedir Barrabás. E quando Pilatos pergunta, e o que eu faço com Jesus? O grito é um só: crucifica-o. é pesado. E Pilatos ainda tenta, pergunta, mas que mal ele fez? Mas a pressão foi demais. Ele cede, solta Barrabás, manda açoitar Jesus, que era uma tortura horrível, e entrega ele para crucificação. Pois é. E a partir daí o relato fica ainda mais sombrio, focado na humilhação mesmo. Os soldados levam Jesus para o pátio interno, o pretólio. E ali fazem aquela cena de zombaria terrível, sabe? Veste púrpura, coroa de espinhos, saúdam ele ironicamente, salve, rei dos judeus, batem nele, cospem, fingem que estão honrando. É uma degradação total antes da morte. Uma cena brutal. E do caminho para o Gólgota, que significa lugar da caveira, eles ainda obrigam um homem, Simão de Cirene, a carregar a cruz. Isso mostra o estado de Jesus, né? Provavelmente exausto depois do açoitamento. Chegando lá, oferecem vinho com mirra, talvez para anestesiar um pouco, mas ele recusa. Ele recusa. É como se Marcos quisesse mostrar que ele enfrentou tudo conscientemente. Aí vem a crucificação. Repartem as roupas dele na sorte. Era tipo 9 da manhã. Pregam aquela placa na cruz, o rei dos judeus, uma ironia cruel, e colocam ele entre dois ladrões. A humilhação não para nem na cruz. Não mesmo. Quem passava zombava, os líderes religiosos também, até os outros que estavam sendo crucificados com ele. Desafiavam ele a se salvar, lembravam das palavras dele sobre o templo. É um retrato muito cru do isolamento e do sofrimento dele naquele momento. Marcos não alivia. E no meio disso tudo acontece algo sobrenatural, né? Uma escuridão cobre tudo, do meio-dia até as 3 da tarde. E às 3 horas, Jesus dá aquele grito em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Que clamor, hein? Um clamor fortíssimo. E alguns, ali perto, ouvem errado, acham que ele está chamando o profeta Elias. Mostra a confusão, talvez a falta de compreensão até o final. Mas logo depois desse grito, ele, ele expira, morre. E nesse exato momento, o véu do templo de Jerusalém se rasga, de cima a baixo. E essa cena do véu rasgando, uau! Mas logo em seguida tem uma reação que me surpreende muito. Um centurião romano, um soldado ali vendo tudo, ele diz: verdadeiramente esse homem era o filho de Deus. Que virada, né? Enquanto tantos zombavam, um oficial romano faz essa confissão. É um contraste impressionante. E Marcos também menciona as mulheres, né? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, Salomé. Elas observavam de longe, eram seguidoras fiéis. O dia estava acabando, era a preparação para o sábado. Aí entra José de Arimateia, um membro importante do Sinédrio, mas que esperava o reino de Deus. Ele vai corajosamente até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos fica surpreso que ele já tenha morrido, confirma com o centurião e libera o corpo. José age rápido. Compra um lençol de linho, envolve o corpo e coloca num túmulo novo, cavado na rocha. Rola uma pedra grande para fechar e as Marias, Maria Madalena e a outra Maria, ficam observando onde ele foi colocado, preparando o terreno
pro domingo, né? Exato. Então, recapitulando esse capítulo 15 de Marcos, a gente viu a condenação sob pressão, a brutalidade da crucificação, toda a zombaria, mas também vimos reações bem diferentes, né? A zombaria de muitos versus esse reconhecimento divino e logo de um centurião. Fica essa imagem forte, né? O véu do templo rasgado, um acesso que se abre, e a confissão de fé vindo de quem menos se esperava, um soldado romano. O que será que Marcos queria dizer com isso? Talvez que essa morte, apesar de trágica, tinha um significado que ia muito além do que se via ali na hora. Fica aí pra gente pensar.